Pessoal, então, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Boa noite. Retomando aqui os nossos encontros em processo penal. Me lembro que falávamos no nosso último encontro na semana passada, né, Maria? Ou não, foi na anterior, eu acho. Foi na anterior. Começávamos a falar sobre inquérito policial, não é mesmo? A gente viu algumas espécies, algumas formas de instauração do inquérito policial, quando é pela vítima, quando é de ofício, quando é por meio de uma notícia criminis, quando é por meio de requisição. Falávamos também sobre as distinções entre os elementos de prova, os elementos indiciários e as provas propriamente ditas, não é isso, Brena? Os elementos indiciários são aqueles que são colhidos na fase da investigação preliminar, sem o contraditório, em regra, sem a ampla defesa da maneira como nós conhecemos na fase judicial, enquanto que a prova, já por sua vez, também ela é colhida sob o crivo do contraditório, à luz do dia, com a garantia da ampla defesa, né? É claro que a ampla defesa, mínima defesa, ou um exercício do direito de defesa no inquérito policial. A gente vai falar disso hoje, mas os elementos indiciários, os elementos informativos que são colhidos na fase de investigação preliminar servem primordialmente para orientar a opinio delicti, que é aquilo que o Ministério Público forma ao final do inquérito, não é isso? Portanto, esses elementos indiciários e informativos não são provas, mas a gente conhece o problema do nosso Código de Processo Penal, que permite que o juiz não condene única e exclusivamente com aquilo que foi produzido no inquérito. Todavia, a partir do momento que algum novo elemento ou alguma coisa acontece lá na fase judicial, abre-se um portal mágico para que o juízo possa ir até a fase do inquérito policial e de lá extrair o que ele quiser para formar a sua convicção. E isso nós falávamos que é super problemático, né, Brena? Sim. Me lembro de ter comentado com vocês, inclusive, da proposta do professor Auri Lopes Jr., para que, além de haver expressamente previsto no Código de Processo Penal uma regra de impedimento de uso dos elementos informativos colhidos no inquérito, mais do que isso, o próprio inquérito policial em si deveria ser excluído fisicamente dos autos, de modo que o Ministério Público, na ação penal, teria que produzir todo aquele arcabouço, todos aqueles elementos que serviram para formar a opinião delicti, mais que isso agora, sob a luz do dia, sob a luz do contraditório, da ampla defesa, com defesa técnica constituída, um juiz imparcial que não foi contaminado pelos elementos até então produzidos em âmbito inquisitório. Perfeito? Lembro que era mais ou menos isso que falávamos, não é isso? Pessoal, de notícias relacionadas ao processo penal dessa semana, eu acredito que não tem havido muita coisa. O que mais me chamou a atenção nos últimos dias foi... Deixa eu pensar se se recorda de alguma coisa. Até que foi um pouco mais pacata a semana, né? Quem diria, em matéria de processo penal e noticiário jurídico, é uma raridade. Muito bem. Nossa previsão, nosso cronograma, nosso plano de voo para hoje, pessoal, é falar um pouquinho, continuar falando sobre inquérito policial e tentar terminar no nosso encontro de hoje para podermos começar competência, tá? Para hoje, falaremos sobre indiciamento, o que é o indiciamento, para que ele serve, quem o faz, como ele é feito e quais são as suas consequências. Falaremos em seguida sobre, como eu vinha dizendo a vocês, Adílio, o contraditório e o direito de defesa no inquérito policial. Como a defesa pode atuar no inquérito policial. E aí faremos um gancho com aquilo que nos propomos a fazer nesses encontros. Qual é a atuação da Defensoria Pública no inquérito? O defensor e a defensora pública atuam no inquérito policial, Maria? Não atuam, mas eles poderiam atuar? Quando? Quais as circunstâncias?
Aonde isso está previsto? Como poderíamos responder isto numa prova de defensoria pública? Vamos tentar trabalhar um pouquinho essa ideia. Em seguida falaremos sobre a incomunicabilidade do réu preso, né? Se vocês verem isso no seu Código de Processo Penal, vocês vão ter que ter um pouquinho de cuidado, tá bem? Eu já havia alertado a todos e todas que para ler o Código de Processo Penal é preciso antes ter lido não só a Constituição Federal, notadamente o artigo 5º, mas também a Convenção Americana de Direitos Humanos, especialmente artigos 7º e 8º. E depois de falar um pouquinho sobre a incomunicabilidade, de um caso bastante famigerado que aconteceu há alguns anos atrás, falaremos sobre o trancamento do inquérito policial. O que significa o trancamento do inquérito policial? Quem pode determinar o trancamento do inquérito policial e em quais circunstâncias e como a gente pode manejar os nossos instrumentos jurídicos com essa finalidade, né? Depois do trancamento, pessoal, falaremos um pouquinho sobre a investigação direta pelo Ministério Público, aquilo que é conhecido no foro criminal como PICs, Procedimentos Investigatórios Criminais. O Ministério Público se subdivide em alguns núcleos ou grupos de atuação especial, né? O mais conhecido deles provavelmente é o GAECO. O GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, eu imagino. E, em regra, há investigações diretas que tramitam na própria promotoria. Quando essas investigações podem acontecer? Com quais tipos penais, em que circunstâncias e como se dá o controle de legalidade dessas investigações? Afinal de contas, Maria, quem vigia o vigia, né? Essa é a pergunta que lá no Watchmen a gente já recebeu. Depois de falar um pouquinho sobre o PIC, falaremos, pessoal, sobre o relatório do inquérito. Como é um relatório, o que ele contém, quando o delegado faz esse relatório de investigação, relatório final do inquérito policial, né? Não confundir com um relatório de inteligência policial ou um relatório investigativo, né? Mas sim um relatório final, que costuma ser aquela peça um pouco maior que encerra, que fecha o inquérito policial. E, já chegando mais para o final, falaremos sobre as providências que o Ministério Público pode tomar quando recebe o inquérito policial relatado. Chegou lá na promotoria um inquérito relatado, o que faz o promotor? O que ele pode fazer ou não? Ele pode arquivar? Ele arquiva o inquérito, ele denuncia, ele pede diligências e etc. E, finalmente, falaremos um pouquinho do expediente de arquivamento do inquérito policial e do seu controle. Como se dá o controle do arquivamento? Afinal de contas, o dominus litis da ação penal, o detentor da ação penal é o Ministério Público. E quem dá a última palavra final sobre isso, em regra, é o Ministério Público. Como a gente pode controlar isso? Quais são os mecanismos previstos pelo nosso Código de Processo Penal e quais as dificuldades que isso nos traz? Existem e elas são graves. Tá bem, pessoal? Se você se interessou aí, que está assistindo pelo YouTube, por favor, contribua com a nossa vaquinha, não é, Maria? Tem lá um link na descrição do vídeo para a gente poder manter esse projeto funcionando por o tempo que ele conseguir, e a gente espera que seja uma vida longa. Por favor, contribua com a vaquinha, acho que o mínimo é R$5, não é isso? R$5 para você poder ter acesso a uma infinidade de conteúdo relacionado às matérias jurídicas que estão presentes no edital da Defensoria Pública. Tudo bem, pessoal? Perguntas sobre o nosso último encontro? Sobre aquilo que falávamos? Não? Ótimo. Então vamos começar agora a falar um pouquinho sobre o indiciamento. O que é isso? Pessoal, indiciamento é a soma convergente dos indícios. Se eu fosse escrever alguma coisa numa prova, eu diria que o indiciamento é a soma convergente dos indícios que demonstram alguma coisa, que apontam em uma determinada direção. Indícios indicam. E eles indicam alguma coisa. Os indícios colhidos no inquérito nos indicam, em regra, fumus comissi delicti, isto é, indícios de autoria e materialidade. Ora, aqui a gente está depurando um fato. E este fato, indiciariamente, dentro dessa investigação preliminar, este fato é uma conduta típica antijurídica e culpável. Típica porque se amolda a determinado tipo penal.
Antijurídica porque não está, ao menos indiciariamente, amparada por alguma causa de justificação e também culpável, porque o autor, que convergentemente apontam os indícios, é uma pessoa maior de 18 anos, que tinha potencial consciência da ilicitude e também poderia ter se comportado de maneira diversa. Portanto, esses indícios aqui, além de revelar uma conduta criminosa, também apontam uma autoria. Isto é um indiciamento. O delegado tem uma mínima conclusão para que, para onde e para quem aquele inquérito está caminhando, e aí ele vai e faz o indiciamento, tá? Quando a gente instaura um inquérito, pessoal, no mais das vezes, tudo que a gente tem, Adílio, é uma hipótese, é uma suspeita, é um suspeito de ter cometido algum crime, não é mesmo? E com o desenrolar das investigações, das diligências e dos elementos que são colhidos, esses elementos passam a reforçar uma determinada hipótese, uma determinada suspeita. E quando esses indícios reforçam essa suspeita, a gente caminha para o indiciamento. Então, a gente tem um fato determinado, por exemplo, houve um homicídio na Avenida Paulista. Quem estava lá na Avenida Paulista era o Adílio e a Maria. E eu, delegado de polícia, ouvi o Adílio, que me disse que, em tese, que esse homicídio teria sido cometido pela Brena. Depois eu ouvi a Maria, que me disse que conhecia mesmo a Brena, que viu ela sendo assassinada, que viu ela dando tiro e que viu a vítima caindo de barriga ao chão no meio da Avenida Paulista. E ela me disse que uma outra amiga dela também viu esse fato. Eu intimo essa amiga dela, ouço e ela confirma que também viu essa pessoa que a Maria dizia conhecer, que era a tal da Brena. Ou seja, vai havendo uma confluência de elementos que vão indicando a autoria em direção da Brena. Então, o delegado de polícia, agora que ele já colheu esses elementos, já praticou essas diligências todas, ele sai de um suspeito e vai para um indiciamento, para um indiciado. Tá bem, pessoal? Depois que há esse indiciamento, a rigor, só para vocês terem em mente, na escala evolutiva do status da pessoa submetida ao polo passivo de uma persecução, ela sai de suspeita, passa para indiciada, depois ela será denunciada, caso o Ministério Público forme sua opinião de delito no sentido de abertura da ação penal. Depois de denunciado, essa pessoa que está respondendo ao processo, que foi citada, que angularizou o contraditório dentro de um procedimento criminal, agora essa pessoa é acusada. E, na hipótese dela ser condenada em primeiro grau, ela é uma pessoa sentenciada em primeiro grau, né? Caso haja um acórdão confirmatório, essa pessoa será uma pessoa condenada, né? Eu costumava dizer que as pessoas só seriam consideradas condenadas, quando houvesse o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No entanto, né? Agora a gente já tem a hipótese dessa condenação a partir do segundo grau. Quando essa pessoa, depois de ter sido suspeita, indiciada, denunciada, acusada, sentenciada, condenada, ela passa a executar a sua pena dentro de um estabelecimento penitenciário, dentro do órgão da Secretaria de Administração Penitenciária, dentro de um presídio, ela se converte em um apenado, não é mesmo? Eu não gosto da expressão recuperando ou ressocializando ou reeducando, por tudo que as teorias res que a criminologia nos trouxe revelaram sobre as falhas da própria teoria da pena, esse discurso de prevenção especial que, no mais das vezes, nunca se mostrou frutífero ou positivo ou com mínimos resultados empíricos que pudessem atestar a sua eficácia, não é mesmo? A gente sabe que esse discurso da teoria da pena é muito mais um discurso legitimador que escamoteia as suas funções latentes, né? Então, eu prefiro a nomenclatura apenado, mas isso é só para vocês terem aí. Tudo bem, pessoal? Ótimo. O indiciamento, pessoal, tem uma novidade. Novidade que já não é mais tão nova assim. A Lei 12.830 de 2013 previu lá no artigo 2º, parágrafo 6º, que o indiciamento, ato administrativo privativo de delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado. Vejam vocês, este é um ato administrativo que exige fundamentação. Ele não é discricionário. Eu não posso indiciar a Maria porque eu quero, porque eu não gosto dela,
porque eu acho que quem tem cabelo vermelho pratica homicídios. Não posso fazer isso. Não é discricionário. Este é um ato administrativo vinculado a uma fundamentação. De modo que, se o delegado de polícia efetuar um indiciamento não fundamentado, você poderá dizer que este é um ato nulo, um ato que não observou a forma prevista em lei, um ato que descumpriu lá uma forma estabelecida. Tá bem, pessoal? De modo que isso abriria até uma possibilidade para argumentar para que a gente pudesse impetrar um habeas corpus. Olha, eu fui indiciado de maneira infundada, fui indiciado no inquérito policial, fui submetido a uma persecução de maneira absolutamente infundada, porque naquele inquérito não havia indícios que convergiam contra a minha pessoa. Muito pelo contrário, os elementos colhidos até ali apontavam pela minha inocência e o delegado sequer os considerou para me indiciar contra esses elementos de maneira infundada, de maneira não fundamentada, de maneira arbitrária e discricionária. Tá bem, pessoal? Então, isto pode significar uma tese de defesa no futuro próximo, beleza? Ótimo, pessoal. É claro que a prisão em flagrante ou a prisão preventiva, elas implicam no automático indiciamento do sujeito. Porque, afinal de contas, se eu prendo alguém em flagrante, como eu havia já dito a vocês, significa que aquela pessoa, ela estava numa das hipóteses do artigo 302. A materialidade está mais do que comprovada, porque, afinal de contas, era uma conduta em flagrante delito. A materialidade estava toda lá acontecendo na minha frente. Não há dúvida sobre a materialidade, que dirá da autoria. Porque se eu prendi alguém em flagrante delito, é porque eu não só sei que esta pessoa cometia um delito, como eu também sei que foi ela. Portanto, há um indiciamento automático decorrente da prisão em flagrante. Enquanto que o indiciamento é a convergência dos elementos que indicam que determinada pessoa cometeu um delito, a prisão em flagrante estampa todos esses elementos em si mesma. De modo que há, portanto, um indiciamento automático. Concordam com o raciocínio? Entenderam o que eu disse? Tudo bem até aí? Do mesmo modo, a prisão preventiva. Por quê? Porque se houve uma representação pela prisão preventiva, ainda que não tenha havido prévio ou membro do Ministério Público indicou ao juízo, em sua representação pela prisão preventiva, os elementos, os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, havia ali fumus comissi delicti. Eu só posso representar pela prisão preventiva de alguém que eu imagino ter cometido um delito. Se eu representei por essa prisão preventiva e o juiz a deferiu, significa que ele reconheceu existir ali um fumus comissi delicti. Eu só posso decretar a prisão preventiva de alguém, uma breve recapitulação, quando houver fumus comissi delicti mais periculum libertatis. O periculum libertatis se evidencia na forma do artigo 312. Risco à ordem pública ou econômica, risco à instrução processual penal, a aplicação da lei penal, não é isso? De modo que não adianta nada existir risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução processual penal ou à aplicação da lei penal se não tenho um fumus comissi delicti, uma fumaça do cometimento de crime, uma soma de indícios que me levam a acreditar, neste primeiro momento, em nível de cognição sumária, em nível de cognição perfunctória, em nível de conhecimento superficial, que aquela pessoa é, ao menos em tese, responsável pela prática de um delito, tá bem? O fumus comissi delicti é o prius do periculum libertatis para poder ser decretada uma prisão preventiva. E quando há decretação de uma prisão preventiva, significa que o juiz superou todas essas etapas. Portanto, assim como a prisão em flagrante, a prisão preventiva também implica no indiciamento automático, porque tanto numa quanto noutra eu reconheço a soma de elementos convergentes contra uma pessoa que teria praticado um delito. Tudo bem, Betânia? É isso mesmo? Então vamos nessa. Você é advogado no criminal? Já fui estagiária. Foi estagiário no criminal?
Imagino que tenha sido o seu melhor estágio. Não consigo imaginar um lugar mais delicioso para se fazer estágio do que no âmbito criminal. Muito bem, Betânia. Ótimo. Vamos aqui dar sequência, pessoal. Ora, o indiciamento, evidentemente, não foi disciplinado dentro do inquérito policial. Eu não sei se eu disse isso a vocês, mas o inquérito policial não é concatenado. Não há uma sequência lógica e formal do encadeamento dos atos. De modo que ele acontece de maneira um pouco aleatória. Tanto que o indiciamento não está previsto em nenhum momento específico do inquérito. O indiciamento pode acontecer a qualquer momento. Justamente porque ele acontecerá quando a autoridade policial, o delegado de polícia, formar a sua convicção no sentido de que, naquele momento, existem elementos suficientes convergentes contra determinada pessoa por ter cometido determinado fato delituoso. Isso não tem um momento disciplinado em lei. Pode haver um indiciamento uma semana depois da instauração do inquérito? É claro que sim. Se o delegado produziu, ou se o delegado colheu rapidamente, ou recebeu rapidamente um número de elementos convergentes suficientes contra alguém por ter cometido determinado fato, já há elementos suficientes para o indiciamento. E digo mais, o indiciamento é prescindível. Muitos inquéritos, isso não ocorre. O delegado não formou ali uma linha bem clara de elementos convergentes contra determinada pessoa por determinado crime. Claro que um fato mais simples, como um homicídio, em que pese a sua crueldade pela subtração da vida humana, a dinâmica de um homicídio é muito mais simples do ponto de vista fenomenológico do que uma lavagem de dinheiro, por exemplo, do que uma evasão de divisas. Portanto, não é tão incomum que em determinados crimes não existam elementos suficientes convergentes contra determinada pessoa. Tá bem? E o inquérito, mesmo assim, prossegue. As diligências são realizadas e ele tem um relatório final, muito embora ninguém tenha sido indiciado. Isso não significa que ninguém será denunciado, é bom que se diga também. Não haver indiciamento não é garantia de que não haverá denúncia contra você, tá bem? Até porque o inquérito policial é prescindível. De modo que o Ministério Público pode oferecer a sua denúncia uma semana depois de instalado o inquérito ou quando o inquérito sequer estiver no Ministério Público. Ou quando o inquérito tiver ido ao Ministério Público para uma simples dilação de prazo, porque ainda há diligências em andamento. Se o Ministério Público entender que aquilo que está ali é o suficiente para o oferecimento da denúncia, ainda que não haja indiciamento prévio pela autoridade policial, sem prejuízo algum, ele poderá, portanto, oferecer essa denúncia. Tudo bem, Brena? Ótimo. Muito bem, pessoal. Acho que era isso que tínhamos para falar sobre indiciamento. Dúvidas ou perguntas até agora? Ótimo. Pessoal, vou falar um pouquinho com vocês sobre o exercício do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial. Se você for ler um manual de processo penal um pouco mais rasteiro, mais singelo, mais simplório, talvez você encontre lá escrito em algum momento que não há contraditório no inquérito, que não há direito de defesa no inquérito. Isso não é bem verdade. Pode ser uma meia verdade, mas não é bem verdade. Porque existem formas e ferramentas para que a gente exerça o contraditório no inquérito policial. Como eu vinha dizendo a vocês, contraditório significa duas coisas: informação mais reação. E a defesa, a ampla defesa, se consubstancia em defesa técnica e autodefesa positiva, e autodefesa, que poderá ser positiva e negativa. Ora, quando o indiciado é convidado a depor na delegacia de polícia, é intimado a comparecer perante a autoridade policial, e ele escolhe ficar em silêncio, ele não está exercendo seu direito à autodefesa negativa, valendo-se do nemo tenetur si detegere. Portanto, a defesa, ele está se defendendo. Quando o réu escolhe não falar no interrogatório perante a autoridade policial, ele está se defendendo. Quando o réu escolhe falar e dizer a sua versão dos fatos,
Ele também está se defendendo, sua autodefesa positiva, vejam vocês. Tá bem, pessoal? Portanto, há direito de defesa e há contraditório, ainda que mitigados no inquérito policial, tá bem? Como eu estava dizendo a vocês. Além disso, muito curiosamente, o artigo 14 do Código de Processo Penal nos traz uma faculdade, uma possibilidade de indicar, de requerer diligências ao delegado de polícia. É possível que sejam requeridas diligências ao delegado de polícia. Agora, essas diligências serão realizadas, Betânia? Só se o delegado quiser. Você pode pedir não dói. Você pode ir lá peticionar no interesse do seu constituinte, dizendo, enquanto defesa técnica, dizendo, olha, doutor, ouça a Maria. A Maria sabe a verdade e ela é uma testemunha ocular. Ela poderá dizer não só que o peticionário não estava no local dos fatos, mas também que quem cometeu o delito foi outra pessoa com outras características. Tá bem? Agora, se o delegado vai ou não ouvir a Maria, vai depender dele. Tá bom? Então é possível que haja aí a postulação de diligências, tá bem, pessoal? A gente pode pedir. Pedir não dói. Agora, se vão dar ou se vão negar, é outra história. Tá bem? Além de pedir diligências, pessoal, a gente também tem direito a acesso ao inquérito policial. Ah, doutor, aqui na minha delegacia o inquérito é sigiloso. E quem foi que decretou esse sigilo, Brena? A regra é a publicidade, excetuado, é claro, as diligências em andamento, ou os documentos ainda não encartados aos autos, não é isso, Adílio? Se a gente for lá na Lei 8.906, também conhecido como Estatuto da Advocacia, vocês verão que no artigo 7º, inciso 14, tem lá uma prerrogativa da advocacia que é a seguinte: examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Se vocês forem na súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, vocês verão que lá também há o seguinte: súmulas do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ora, tanto o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da Advocacia, quanto a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal garantem um dos pilares do direito ao contraditório. Qual é? A informação. Contraditório significa, repetindo, informação mais reação. Tanto o artigo 7º, 14 do Estatuto da Advocacia, quanto a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal nos garantem o direito à informação. Eu tenho direito a ler aquilo que está nos autos de inquérito policial que tramita contra mim. Pode perguntar. Eu tenho um exemplo, me deparei com uma situação em que o delegado fez um tal de um indiciamento em branco, porque ele não localizou, né, o indiciado para o interrogatório, né, tá, que é uma maneira de defesa, perfeito. Uma
É que eles também não procuram tanto assim, né? Não, então não procuram. Então, indiciou-se sem ouvir O indiciamento indireto. Indireto, né? Indireto, Isso. Indireto. E isso não é motivo de trancamento? Não é. Se ele fundamentar, não é. Se ele nos disser, no seu despacho, que expediu intimação aos endereços X, Y e Z, e que mesmo assim o indiciado não compareceu, muito embora com endereços nesta comarca. Se ele mandou uma ordem de serviço para que um investigador de polícia fosse até a casa dele, convidá-lo educadamente para ir até a delegacia. E se existem outros elementos que convergem para a autoria daquele indivíduo, isso tudo está devidamente fundamentado no despacho, não me parece haver elementos para o trancamento. É com você, Betânia. Então só tem o direito de ver depois que está concluída a diligência e foi encartada. Perfeito. Acontece que muitas das vezes essas diligências nunca acabam. Entendeu o que eu estou dizendo? Doutor, diligenciamento, doutor, o senhor não pode ver. Aí não tem o que fazer. Tem sempre o que fazer. Sempre tem o que fazer, Betânia. A gente é guerreiro de fé e não desiste nunca. Você entendeu? É comum ter dificuldades em delegacias de polícia para ver inquéritos. Não sei porquê, meu. Eu não sei porquê que eles têm essa. Qual é o BO? Me deixa ver isso daí, meu. A gente não tá todo mundo aqui pelo certo? Não tá todo mundo aqui para fazer a tal da justiça? Deixa eu ver. Deixa eu ver porque eu vou vir aqui te contar o que eu sei. Se eu não sei o que tem aí, eu não vou vir falar nada. Eu não levo cliente meu para depor num inquérito de polícia que eu não tenho cópia. Você pode estar caindo numa verdadeira cilada. Você chega lá, o circo tá tudo armado contra você e você é o palhaço. Você entendeu? Você tem que estar informado do que tem lá nos autos do inquérito antes de levar alguém para ser ouvido. Numa dessas você fala algo que você poderia ter calado em seu próprio prejuízo. E fala sem saber. Porque se tivesse tido acesso prévio, não diria. Entende o que eu estou dizendo, Betânia? Muitas das vezes a estratégia é essa. Não vou te deixar ver para você vir aqui me falar sem construir historinha. Mas, meu, eu tenho direito a construir uma historinha. Qual é o problema? Deixa eu te contar minha historinha. Alguém discorda? O réu tem direito a mentir. Não é feio falar isso. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Se o réu tem direito a ficar em silêncio, ele tem direito a mentir. Tá bem, pessoal? Pega mal se você fala isso aí em alguns lugares. Mas eu reitero que todo réu é um oprimido. Tá bem, pessoal? Pode ser ex-presidente da República, banqueiro, empreiteiro ou pequeno traficante. Ótimo. Então, pessoal, a gente já sabe que existe um mínimo contraditório lá no inquérito policial, porque você tem direito à informação desse inquérito policial. E se te negarem, e se o delegado... O que você tem que fazer, Betânia? Qual é a ação? Despachar uma petição pedindo vista com base no artigo 7º, inciso 14 e súmula vinculante 14. O delegado vai negar, ele tem que despachar. Todo mundo tem direito à petição. Direito de petição também é um direito fundamental. Ele vai negar e vai despachar. Não vou dar vista porque... Não. Porque aqui na minha delegacia inquérito é sigiloso. O que você vai fazer com esse despacho? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Você vai impetrar um mandado de segurança perante o Poder Judiciário para dizer, olha, a autoridade policial apontada como coatora violou o artigo 7º, inciso 14 e a súmula vinculante do Supremo. Direito líquido e certo de ser informado da investigação preliminar que tramita contra mim. Diga lá, meu caro, qual é o seu nome? Leandro. Leandro. Professor, e quando o inquérito é... Eletrônico. Não. Alguns casos, por exemplo, envolvendo menor... O que tem? Então, eu tive uma delegacia recente e lá, não, era um estupro de vulnerável. Tá. Não tem o caso. Não pode ver porque não tem procuração dos autos por envolver criança, por envolver outras... Aí a gente lê no artigo que é qualquer tipo de inquérito, né? Leandro, né? Isso. Meu caro, olha,
Não tem essa exceção na lei. Tá na lei? Não tá na lei. O que tá na lei é o contrário. Eu sou réu, tô sendo investigado nesse estupro de... Vamos pôr aqui, ó, um estupro de vulnerável. Estupraram uma criança e estão dizendo que foi você, Leandro. Você não vai ver o inquérito? Claro que não você, só um exemplo. Houve um estupro de vulnerável. Ah não, doutor, o senhor não pode ver o inquérito porque é estupro de... Tem essa exceção na lei? Ah não, quando for estupro de vulnerável não pode ver o inquérito. Diz que juntar a procuração lá e o réu não queria na... Se houver... Então, né? Ó, Leandro, se houver um despacho judicial decretando o sigilo do diferente. Tem que ter um despacho judicial. Não havendo é público. E se o delegado acha que é caso de sigilo, o que ele tem que fazer? Representar ao Poder Judiciário para que se decrete o sigilo dos autos. Na ocasião ele chegou a falar assim, o escrivão, né? E se fosse um processo já no fórum, só teria vista com procuração. Pode até ser verdade. Mas como é que ele sabe se que é um estupro de vulnerável se acabou de instaurar o inquérito? Já há elementos convergentes em determinados... Tudo bem, mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte. Na portaria de inquérito, você não sabe o que aconteceu. Você está investigando o fato. Você não sabe se a vítima realmente foi estuprada, se a vítima realmente é menor. Você está entendendo o que eu tô dizendo? Tudo que há no inquérito policial são hipóteses. Então nada disso entra na... Não deveria. Não deveria. A não ser que tenha sido decretado o sigilo judicial dos autos. Se não foi, não é sigiloso. Entende? Beleza? Outra coisa, número de inquérito ou de processo não é sigiloso. O inquérito ou o processo até podem ser sigilosos. O conteúdo do procedimento pode até ser sigiloso. Mas o número não pode. Pode ser número. Ah, doutor, não posso te passar o número dos autos? O senhor tem procuração nos autos? Não, mas é que eu preciso do número para poder juntar a procuração no processo. Não, doutor, sem procuração eu não posso te passar o número. Veja que incongruente, que esquizofrenia. Mas não é incomum e tem acontecido isso comigo num caso na Justiça Federal. Eu não consigo juntar a procuração no processo para poder ter vista, porque eu não sei o número e ninguém me fala porque eu não tenho procuração no processo. É um dilema de Tostini, sabe? Não consegue cópia sem habilitar nos autos. Não. Você não consegue cópia sem habilitar nos autos. Mas para habilitar nos autos você tem que saber o número. Mas para saber o número você tem que estar habilitado nos autos. Entendeu? Ótimo. Então, pessoal, dando seguimento aqui, há o direito à informação do processo, do inquérito policial. Há o direito à defesa no inquérito policial. Eu posso pedir diligências, eu posso construir minha versão, eu posso indicar testemunhas. Claro que elas serão ou não ouvidas a juízo da autoridade policial. Eu tenho direito a ser informado. E, eventualmente, pessoal, é cabível até mesmo o habeas corpus para trancamento do inquérito. Ou mandado de segurança para assegurar algum outro direito fundamental, como falávamos ainda há pouco, né, Betânia? Tá bem, pessoal? Dúvidas ou perguntas sobre o contraditório e a ampla defesa? Coloquei aqui a súmula para vocês. Ótimo. Então, pessoal, vamos dar sequência. Falamos já do indiciamento, que significa a convergência de elementos contra uma determinada pessoa por ter cometido um determinado fato. Falamos que existe contraditório e ampla defesa no inquérito, porque todo mundo tem direito à informação e também o direito a, no mínimo, ficar em silêncio, o que significa autodefesa negativa. E agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, da atuação da Defensoria Pública no inquérito policial. Quando um defensor ou uma defensora vai até a delegacia? Vocês já viram um defensor ou defensora em delegacia? Por que não? Eles não precisam atuar no inquérito? Por que não? O inquérito é o quê, afinal de contas? O inquérito é um procedimento de natureza administrativa. E o defensor e a defensora são obrigados a atuar na fase judicial. Então, pessoal, vocês vão descobrir que, por ter uma natureza de procedimento administrativo inquisitivo, preliminar à fase judicial, não é obrigatória a presença de advogado
ou advogada, de defensor ou de defensora pública na fase de inquérito, na fase de investigação preliminar. Em outras palavras, o que a jurisprudência diz é que não há nulidade se o réu foi ouvido sozinho, sem pai, nem mãe, nem defensor, nem defensora. Recebeu a cartinha, foi sozinho, não viu os autos, contou tudo, não foi orientado? Meu amigo, so sorry. O direito, Betânia, não socorre a quem dorme. Vacilou, não foi procurar seus direitos, foi lá sozinho, achando que era... Afinal de contas, todo mundo tá pela justiça, tá pelo certo, não é isso? Vou lá falar a minha versão, vou lá falar a verdade. Se deu mal, não é nulidade, tá bem, pessoal? Não há nulidade da fase de investigação preliminar na ausência de advogado, advogada, de defensor ou de defensora. Portanto, não é obrigatório. É o que diz a jurisprudência, pessoal. Já que é um procedimento administrativo, um procedimento inquisitivo ou inquisitório. Perfeito? Ótimo. Pessoal, uma observação aqui para vocês. A Defensoria Pública, ela não é obrigada, ao menos por hora, a atuar na fase de investigação preliminar em nome daqueles que não constituem advogado. Se você receber uma citação para apresentar resposta à acusação na forma do artigo 396-A, no prazo de 10 dias, por ter, em tese, cometido algum crime, e você não constituir advogado, se transcorrer em albis o prazo para apresentação dessa resposta à acusação, o que vai acontecer? Muito bem, o juiz vai nomear um defensor dativo ou um defensor público. Nas comarcas em que a defensoria pública é institucionalizada e consolidada, deverá haver um defensor lá naquela vara atuante, oficiante, para poder oferecer a resposta pública, a resposta à acusação, nos casos em que as pessoas não constituem advogado. Em comarcas menores, pelo interior desse nosso Brasil tão grande, não há defensoria capilarizada. De modo que há convênio entre o poder, entre o governo do estado, em regra, e a Ordem dos Advogados do Brasil, que indica um advogado que atuará como dativo para aquela pessoa por meio de um convênio, não é isso? Ótimo. Então, significa dizer que na fase judicial não existe a menor hipótese dessa pessoa ser processada, condenada ou absolvida sem defesa técnica. Por outro lado, é possível que isso aconteça, não processada e condenada, mas submetida a uma investigação preliminar, submetida a um inquérito de polícia, sem que neste inquérito tenha sido constituído qualquer advogado ou qualquer defensor público, beleza? Então, pessoal, não haverá lá no inquérito policial para vocês um defensor para te socorrer caso você não constitua um advogado, tá bem? Recebeu a intimação do delegado de polícia. Não tenho dinheiro para contratar um advogado. Vou na defensoria. Será necessariamente atendido no inquérito? Não necessariamente. Tá bom? Como necessariamente ocorrerá na fase de juízo. Tá bem, pessoal? Agora, nada impede que a defensoria atue na defesa dessas pessoas. Tá bem, pessoal? Nada impede que a defensoria vá na delegacia de polícia, tome apontamento dos autos e acompanhe a oitiva de pessoas que são intimadas para serem interrogadas, pessoas que já foram previamente indiciadas. Vocês se recordam nas manifestações de junho 13, depois do impeachment também, em que em muitos momentos aqui na região da Avenida Paulista, a temperatura subiu. Subiu muito e a Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu muitas pessoas de maneira bastante controversa. Vocês se recordam disso? E essas pessoas todas eram levadas para delegacias de polícia ali da região central, aqui da região central e ali da região da Paulista, né? O 78DP, o 1º DP, enfim. Os defensores públicos do Estado de São Paulo passaram a fazer um plantão nessas delegacias em dia de manifestação, porque sabiam que era muito possível que pessoas que não teriam condições para contratar um advogado serem acompanhadas, seriam para lá levadas, muitas das vezes em flagrante delito, por tipos penais dos mais variados, e seriam também interrogadas naquela oportunidade. E, portanto, os defensores foram a essas delegacias darem plantão nesses dias para poder acompanhar essas pessoas. Normal, tá tudo bem.
o defensor pode sim fazer o acompanhamento em delegacia de polícia. Tá bem, pessoal? Como de fato aconteceu. Perguntas até aqui? Diga, Adílio. A defensoria tem essa autonomia? Qual critério é utilizado? Ele simplesmente fala que vai lá na delegacia? Adílio. Então, infelizmente, só para você ter um exemplo, acho que vocês têm isso já. Vocês já leram A Fenda da Justiça, da Luciana Zavalon? Leiam esse livro, é muito bom. Conta um pouco da história de formação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A Fenda da Justiça, da Justiça, me falha agora. Mas é um livro muito bom da Luciana Zavalon, salvo erro de memória. Só para você ter uma ideia, Adílio, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, o estado mais rico da federação, se São Paulo fosse um país, seria um dos países mais ricos do mundo. A Defensoria Pública nesse estado tão rico só foi criada em 2006. 2006. Prevista na Constituição desde 1988, só foi criada no estado de São Paulo em 2006. Pela última vez que eu vi, atualmente, existem no estado de São Paulo mais ou menos 800 defensoras e defensores, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Olha só que coisa. 800, um pouquinho mais, um pouquinho menos, defensores públicos paulistas. Só a população carcerária atual em São Paulo supera 250 mil pessoas. E a maioria dessas pessoas não tem condições para contratar um advogado ou uma advogada. E vale lembrar que os defensores paulistas não fazem só criminal. É uma parte desses defensores que tem atribuição para a atuação criminal. Ou seja, estamos falando menos de 500 pessoas por um contingente populacional preso superior a 250 mil pessoas. Portanto, há uma impossibilidade material e humana dos defensores paulistas atenderem a esta fase que, ao menos por hora, não é exigível legalmente dos defensores. Entende o que eu estou dizendo? Não há nulidade se o defensor não tiver no inquérito. Então ele tem que dar prioridade porque vai dar uma merda. Tem um monte de execução criminal, tem um monte de processo de tráfico na Barra Funda. Eu preciso estar lá, porque se eu não estiver lá, não vai ter. Enquanto que aqui nos inquéritos eu não posso fazer nada ainda. Mas o ideal é que a Defensoria Pública se capilarize, se estruture, de modo a poder também atender às demandas de inquéritos policiais. Seria um sonho que existissem defensores do DIPO. Poderíamos começar por aí? Defensores com atuação exclusiva no DIPO? Não sei se existem. Acho que não. Defensores do DIPO ou da custódia? É da custódia, que eu sei que tem. Agora, do DIPO, que toca o inquérito quando ele vai pro DIPO, eu acho que não tem. Entende? Se tivessem defensores no DIPO, eu acho que já seria um avanço significativo. E se além dos defensores do DIPO, tivessem defensores dos DPs, puta, aí era estouro. Você entendeu? Não seria bom? Pô, chegou uma pessoa lá pra lavrar um BO, tem um defensor lá para te auxiliar. Afinal de contas, é possível que as pessoas contratem advogados para requerer uma instalação de inquérito ou acompanhar a lavratura de um BO? Por que não poderia, então, a defensoria também fazer esse serviço? Claro que isso tudo é um sonho doce, né? Seria muito melhor, né? O sistema de justiça criminal seria muito mais controlado, eficaz, não é mesmo? Enfim. Pessoal, eu coloquei... Tudo bem, Adílio? Era isso? Perguntas a respeito disso? Tudo bem. Pessoal, eu coloquei aqui uma pergunta para vocês, um pouco capciosa, porque a gente teve uma novidade legislativa em 2016, tá? Que foi a Lei 13.245. E a Lei 13.245 alterou o Estatuto da OAB, a Lei 8906 de 1994. E lá, a Lei 13.245 inseriu um dispositivo bastante interessante. Que diz lá no artigo 7º, tá? De modo que passou a haver uma discussão
a partir do inciso 21 do artigo 7º, se agora haveria nulidade no inquérito pela ausência do advogado no interrogatório do réu, do indiciado, né? Por que eu estou falando isso? Olha a redação desse inciso, Adílio. Artigo 7º, as prerrogativas da advocacia são os direitos do advogado, inciso 21, a assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração. E aí tem lá outras previsões. Não entendo como obrigatório. Se o advogado estiver presente, ele tem o direito de assistir seu cliente. Se não tiver, não faz diferença nenhuma. É exatamente isso. Qual é o seu nome? Arielle. Arielle, é exatamente isso. Quando este dispositivo chegou ao ordenamento jurídico, delegados ficaram preocupados. Porque o delegado de polícia, ele não é o garantista por excelência, não é mesmo? Mas ele lembra que é nulidade absoluta. Ele sabe que nulidade absoluta é quando deu muito errado. Então, tipo, não poderia mesmo ter feito isso. E quando eles leram este dispositivo de maneira mais assodada, Arielle, é isso? Alguns começaram a dizer, olha, se o investigado for interrogado sem o advogado, haverá nulidade absoluta. Não é verdade. O que é verdade é o seguinte, é exatamente o que a Arielle disse. Se o advogado estiver presente no ato, ele tem o direito de acompanhar o seu constituinte. E não é só acompanhar o seu constituinte, porque também não faz o menor sentido o advogado poder assinar o termo, né? Ah, não, tudo bem, doutor, fica aí. Só que aqui você não pergunta não, viu? Na minha delegacia, quem pergunta sou eu, o senhor fica aí e assina o termo. Não é isso. Se a lei garante que o advogado poderá assistir ao seu constituinte no interrogatório perante a autoridade policial, isso significa que ele também pode fazer perguntas ao seu constituinte. Ele também pode elucidar, ajudar a elucidar o fato de, claro, mediado pelo delegado, pela autoridade policial que está colhendo o depoimento. Porque não faz o menor sentido garantir que o cidadão esteja lá, o advogado esteja lá parado fazendo vários nadas. Certo? Muito bem, pessoal. Então, uma das previsões, inclusive, é exatamente isso. Apresentar razões e quesitos para o interrogatório. O próprio artigo 7º, inciso 21, letra A, já faculta essa hipótese ao advogado que está presente na delegacia. E não era incomum, e continua não sendo incomum, pessoal, réus, muitas das vezes, presos em flagrante, pessoas acusadas, que foram presas em flagrantes, conduzidas à autoridade policial, e o advogado chega no DP, o delegado fala, doutor, não chegou ainda. E o cara tá lá embaixo na viatura. Doutor, tem muito flagrante aqui, doutor, muito flagrante, depois eu falo com o senhor, doutor. Nisso, o escrivão tá lá colhendo o termo do seu constituinte. O escrivão já tá lá, colocando no papel tudo que ele bem quer sem você nem saber. E aí quando o delegado já chega com ele com o termo pronto para ele assinar. Doutor, já colhi o termo, já ouvi as testemunhas, o condutor, o soldado Faro aqui e o cabo Daciolo já disseram tudo o que aconteceu. E o cliente do senhor já confessou, doutor. Tá aqui o termo. Você nem viu o seu cliente, já aparece o termo dele. Tá bom? É isso que o artigo 7º, inciso 21, buscou evitar. E se teve que virar lei, pessoal, é porque muita coisa aconteceu nesse meu Brasil de meu Deus. Viu, Betânia? Muita coisa aconteceu. Tá bom? Mas é direito do advogado estar presente no ato do interrogatório, é mais do que isso. Participar ativamente, exercer ali o direito de defesa. Também é mais uma forma do exercício do direito da defesa técnica no inquérito policial. Beleza? Beleza. Pessoal, o artigo 7º, 21, tá lá no Estatuto da OAB, né? E para a Defensoria, como é que fica?
Será que tem essa prerrogativa lá no artigo 128 da Lei Orgânica da Defensoria, a Lei 80 de 1994? O artigo 128 diz o seguinte, agora falando das prerrogativas dos defensores públicos, dos membros da Defensoria. Olha lá o que diz o artigo 128. Das defensorias públicas do Estado, defensorias públicas dos Estados. Examinarem qualquer repartição pública, autos de flagrante, inquéritos e processos, assegurada a obtenção de cópias e podem tomar apontamentos. Até aí, artigo 7º, inciso 14 e súmula vinculante 14, sem prejuízo. 8094, opa, volta. Artigo 128, inciso 11º, representar a parte em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais. Ou seja, o artigo 128, inciso 11º, garante expressamente a possibilidade da Defensoria atuar na fase do inquérito, porque afinal de contas o inquérito é um procedimento administrativo. E a Defensoria pode sim representar a parte em feito de natureza administrativa, como diz lá a Lei Orgânica no artigo 128, inciso 11º. Beleza? Se vocês forem ver, pessoal, existe uma simetria entre aquilo que está previsto no artigo 128 da Lei Orgânica da Defensoria e aquilo que está previsto no artigo 7º do Estatuto da Advocacia, como, por exemplo, o direito à informação por meio da obtenção de cópias do inquérito. Diga lá, Gílio. A Lei Orgânica da Defensoria veio antes mesmo de ser instituído a Defensoria? Porque veio em 94, né, a Lei Orgânica. A Defensoria Pública foi prevista na Constituição de 88. Veio uma lei federal, a Lei Orgânica 80 de 94, disciplinando a carreira. Acontece que no estado de São Paulo, o estado mais pujante da nação, só houve a criação da Defensoria Pública em 2006. Por interesse político, basicamente. Houve uma... Melhor dizendo, por uma luta política. A partir de uma forte mobilização dos movimentos sociais, é que houve a criação da Defensoria Pública. Não foi fácil. Teve que ser forjada a fórceps a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Muito embora prevista não só na Constituição de 88, como também na Lei Orgânica de 94. Estava no âmbito constitucional, no âmbito da lei ordinária, mas não tinha a instituição em São Paulo. Como que se explicava isso? Como que se explicava isso? Leiam o livro A Fenda na Justiça. Sem spoiler. Quem morre no final? A Defensoria? O Estado de São Paulo? Tchan, 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 tchan. Os assistidos que já estão morrendo? Ótimo, pessoal. O que eu quero dizer a vocês, uma conclusão que eu quero colocar aqui a vocês é a seguinte, pessoal. Ora, por espelhamento as prerrogativas da advocacia que estão lá no artigo 7º da Lei 8906 de 94, a Lei Orgânica 80 de 94 da Defensoria Pública, podemos fazer uma analogia do artigo 7º, inciso 21 com o artigo 128, uma interpretação extensiva do artigo 128. Ora, no seguinte sentido, essa nova prerrogativa da advocacia, que foi inserida agora em 2016 no artigo 7º, no inciso 21, também é aplicável ao defensor e à defensora pública que deseje acompanhar o seu assistido no interrogatório. Não é só o advogado que tem essa prerrogativa, muito embora, ao menos por hora, só esteja prevista tal prerrogativa no Estatuto da Advocacia, na Lei 8.906 de 1994. E eu posso chegar a esta conclusão por meio de uma interpretação sistêmica, de uma interpretação extensiva, de uma analogia em bonum partem, perfeito? Mas eu preciso também dizer a vocês que os membros da carreira da Defensoria Pública não gostam de fazer uma interpretação com base no Estatuto da Advocacia, porque há uma disputa política no sentido de que o defensor público não se submete ao controle da OAB. E quando você faz esse tipo de interpretação que eu acabei de fazer agora, isso acaba fazendo com que a Defensoria Pública
a Defensoria Pública entre numa contradição, numa espécie de contradição. Ora, vocês não querem se submeter ao controle da OAB, mas fazem interpretação analógica ao artigo 7º com as prerrogativas dos advogados. Então, saibam, existe essa crítica. Eu acho que nesse caso aqui, pessoal, deixa a diferença de lado. É uma prerrogativa do assistido de ter um defensor lá. Você tá entendendo? E se tá lá no artigo 7º, 21, e se você tiver que usar o artigo 7º, inciso 21, para garantir contra uma autoridade policial arbitrária que negue o direito do seu assistido ser acompanhado por defensor público, faça uso dessa prerrogativa. E deixe as diferenças de lado. Perfeito, pessoal? Tudo bem até aí? Dúvidas, perguntas ou sugestões sobre a atuação da Defensoria Pública no inquérito? É com você, Brena. Não, eu só quero... Você só quer... Gente, tá aí, os slides são de vocês. Tudo bem, Betânia? Eu queria ver um adiante. Vamos nessa, ó. Tá tudo, né? É tudo nosso. E aí? Arielle, Adílio, qual o seu nome, irmão? Bruno. E o seu? Michele. Então tá bom. Tô indo bem, eu acho. E o Douglas não veio, né? Nunca mais veio. Não tinha o Douglas? Ele veio ontem. Mas ele tá no Rio agora. Ele o quê? Ele tá no Rio. Nesse calor, nada mal, hein? Nada mal. Saudades, Rio de Janeiro. Se bem que um pouquinho de Porto Alegre não ia fazer mal nesse calor, né? Se bem que, vou contar aqui pra vocês. Vocês conhecem Porto Alegre? É um puta de um calor no verão. É tipo desesperador. Santa Catarina, a Argentina também. Uma vez eu estive em Buenos Aires no verão, mano, é muito quente. É muito quente. Eu não tava preparado. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí, Leandro? Tranquilo? Advoga no criminal, Leandro? Legal, tamo junto. Vamos nessa. Pessoal, então falei aqui da conclusão, a Brena já viu o slide. Olha só, falamos de muitas coisas até agora, hein, Adília? O indiciamento, que é a convergência dos elementos contra determinada pessoa por ter cometido determinada conduta. Falamos do contraditório da ampla defesa no inquérito, que é o direito à informação, artigo 7º, inciso 14, súmula vinculante 14, e também do direito à autodefesa positiva e negativa, e agora também com o artigo 7º, inciso 21, o direito do advogado a acompanhar o interrogatório da pessoa que é levada a depor na delegacia. Falamos agora ainda sobre a atuação da Defensoria Pública na fase de inquérito. Não é obrigatório, não há nulidade, no entanto, se o defensor público estiver presente, por analogia às prerrogativas previstas na Lei Orgânica Lei 80 de 94, no artigo 128, podemos fazer uma interpretação extensiva do artigo 7º da Lei 8906 de 1994, o Estatuto da Advocacia, que nos permite também a garantia de que a pessoa submetida ao inquérito seja acompanhada por um defensor ou defensora. Tudo bem até aqui com o nosso encontro? Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a incomunicabilidade do indiciado preso, tá? Por que eu coloquei esse tópico aqui pra vocês, pessoal? Pode parecer perfumaria, tá? Mas se vocês forem ler o Código de Processo Penal de vocês, eu recomendo que o façam com regularidade. Gente, saibam vocês, ter o domínio da legislação vai fazer a diferença na vida de vocês. Conhecer os artigos da lei é o mínimo que você precisa para poder atuar no mundo jurídico, tá bom? E se você for lá ler o artigo 21 do Código de Processo Penal, você vai descobrir que ele diz o seguinte: a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir, Brena. Olha que loucura, incomunicabilidade do indiciado. Eu preciso dizer a vocês que até muito pouco tempo atrás existia carceragem nos DPs. Vocês chegaram a pegar esse momento? Não existia CDP. Sabe o CDP? Não existia. O Centro de Detenção Provisória, que é submetido à SAP, não existia. É uma criação recente. Os presos cautelares, as pessoas que eram presas em flagrantes, presas temporárias ou presas preventivamente, ficavam na carceragem dentro de um DP. E era horrível, Brena, porque a estrutura das delegacias... Como, Maria? No Nordeste. No Nordeste, então? Em Cotia, assim, até hoje. Ah, é? Em Cotia ainda tem? Hoje, assim, Pois é, tá diminuindo, deveria acabar. Mas, as estruturas das carceragens dos distritos policiais eram assustadoras. Muito piores do que vocês
podem imaginar hoje do sistema prisional. E é ruim, hein? E ó que o sistema prisional é ruim, tá? E o delegado era o senhor daquele lugar. Ele era a autoridade policial lá. E ele poderia determinar a incomunicabilidade desse indiciado que estava custodiado lá no DP dele. Doutor, não vai falar com ninguém aqui não, doutor. Tá incomunicável. Despachei no inquérito, tá incomunicável por até 3 dias. Tá bem, pessoal? Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, olha só, garantista pelo menos, né? Tem um prazo máximo do período de incomunicabilidade. E vejam vocês como que foi um artigo progressista. Dependerá de despacho fundamentado do juiz. Olha, pelo menos isso, né? Não poderia ser a autoridade policial. A autoridade policial poderia requerer ao juiz, que por sua vez decretava a incomunicabilidade do réu preso, né? Ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3º, do Estatuto da Advocacia dos Advogados do Brasil. Esse é o antigo Estatuto da Advocacia, né? Lembrando que o Código é de 1941, a redação é antiga, houve essa alteração do artigo 21 para colocar o Estatuto, a lei anterior que garantia aí o acesso ao advogado. Alguma dúvida que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 1988? Alguma dúvida, Betânia? Maria? Ótimo. Lembrando, pessoal, que aqueles dispositivos legais pretéritos à Constituição de 88, eles não são inconstitucionais. Eles são inconstitucionais, mas não é que a nomenclatura que a gente usa na jurisdição constitucional é não recepcionados. Porque não tem como aquele dispositivo ser constitucional com uma Constituição que na sua época não existia. Portanto, se fosse para caber alguma coisa aqui, caberia qual ação de controle concentrado? A DPF. Não caberia a DIN, muito embora sim, ele é inconstitucional. Mas ele não foi recepcionado por ser prévio à Constituição de 1988. Beleza? Beleza, pessoal. Ótimo. Doutrina esmagadora diz que não foi recepcionado, que isso é um estado de exceção e que sequer seria permitido. Ótimo, pessoal. Mas vejam vocês. Ainda em 2016, 7 dias após as suas respectivas prisões, suspeitos de terrorismo seguiam sem acesso a advogado aqui no Brasil. Lembram? Operação Hashtag. Vocês se recordam dessa operação? Era aquele contexto de, se eu não me engano, Olimpíada? 2016 foi Olimpíada ou Copa? 2014 Copa do Mundo, 2016 Olimpíada. Então, pessoal, foi isso. No contexto dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, por uma exigência internacional, o Brasil tipificou o terrorismo, lembram-se? A lei antiterrorismo? Vamos falar dela já já. E na tipificação da lei antiterrorismo, pessoal, tem umas coisas bem direito penal do inimigo, né? Dentre essas inovações, temos lá a possibilidade de incomunicabilidade com o advogado das pessoas acusadas de terrorismo. Parece que o artigo 21 do Código de Processo Penal virou piada, a letra morta, todo mundo sabe que não foi recepcionado, isso daí não... Por que você está perdendo tempo com isso? Só que em 2016, vulgo anteontem, as pessoas foram presas, detidas e permaneceram incomunicáveis por 7 dias. O código, o vetusto Código de Processo Penal, eram só 3 dias. E aqui em 2016, no século XXI, nós mantivemos pessoas presas por 7 dias sem sequer ter acesso a um advogado, pessoal. Isto é gravíssimo. O artigo 11 da Lei 13.260 de 2016 dizia exatamente o seguinte: para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento nos termos do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal. Tô falando tudo isso aqui, é a lei antiterrorismo, tá, pessoal? Tô dizendo tudo isso aqui para vocês saberem que essas pessoas, elas eram colocadas no sistema prisional federal. E o sistema prisional federal
naquele contexto de 2016, tinha uma portaria, pessoal, a portaria do Departamento do Sistema Prisional Federal, número 4, de 28 de junho de 2016, que previa a incomunicabilidade por até 7 dias do preso em presídio federal. Vejam vocês como as coisas são. Não tá aqui, pensei que era meu notebook. Como as coisas são orquestradas. Sai a lei antiterrorismo em março, em junho tem uma portaria no Sistema Prisional Federal dizendo, olha, as pessoas aqui no Sistema Prisional Federal podem ficar incomunicáveis por até 7 dias. E se vocês lerem essa portaria, eu até trazia antes pra gente dar risada. Porque eu acho que quando você imprimia essa portaria, a impressora já grifava inconstitucional, 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 inconstitucional. De tão inconstitucional que essa portaria era. Tá bem, pessoal? Previa tantas outras coisas do tipo que o advogado só poderia se entrevistar com o seu constituinte se submetesse à unidade prisional previamente à procuração. É que muitas... E aí voltamos àquele dilema. Como que eu vou mandar a procuração se ele está preso e eu estou indo colher a procuração? Entende a incongruência do sistema? Mais que isso, essa mesma portaria exigia que os advogados submetessem cópias do processo antes para a inspeção do diretor da penitenciária para poder então se reunir com o seu constituinte preso. Vejam vocês o grau de paranoia dessa portaria. Ela previa que o advogado não poderia se comunicar, e aqui não é exagero meu, inclusive por mímica com a pessoa presa, senão pelo telefoninho lá da carceragem. O meu, ó, tá rolando. Não, tinha que falar no telefoninho. Por que tinha que falar no telefoninho? São vocês que estão dizendo, hein? São vocês que estão dizendo. Então, pessoal, essa portaria teve vida curta. Uma outra portaria do dia 27 de julho de 2016 anulou a portaria do Departamento do Sistema Penitenciário Federal, tá? A portaria GM número 713 de 27 de julho do Ministério da Justiça anulou a portaria que previa todos esses absurdos de incomunicabilidade do réu preso em 2016. E aconteceu. E foi aplicada. Os acusados na Operação Hashtag sofreram incomunicabilidade por até 7 dias. Não viram seus advogados dentro do sistema prisional por 7 dias. E um deles, inclusive, pessoal, foi assassinado dentro de um desses presídios. Esqueci o nome dele, mas é uma história muito triste. Os indícios, vejam vocês, os elementos convergentes que permitiam o indiciamento dessas pessoas eram... Assim, não conheço os autos, mas pelo que eu li na imprensa, eram do tipo... Eles participavam de grupos no WhatsApp para aprender árabe. Um elemento que claramente alguém que quer ser terrorista, não é mesmo? O cara quer aprender árabe? No Brasil ninguém fala árabe. Ele só que, evidentemente, é porque um dos garotos lá tinha fotos na rede social com armas de airsoft, sabe? Armas de pressão por ar, né? E, evidentemente, tava treinando tiro. Fala árabe, tá treinando tiro? Claramente, esta pessoa é um potencial terrorista. Temos que fazer algo, né? Temos que fazer algo. Então, pessoal, foi nesse contexto que aconteceu tudo isso. E parece que está distante da nossa realidade, mas não, viu, pessoal? Muitos elementos do sistema inquisitório estão, assim, imbricados na nossa realidade. Como, por exemplo, a incomunicabilidade do réu preso. No criminal direto, eles usam foto do Facebook do adolescente fazendo arminha com a mão no arminha de brinquedo pra falar que tá envolvido no crime. Claramente. Sim, tem o Facebook. Exato, Mas eles pegaram, porque é apologia, né? Pois é. Fizeram apologia ao crime. Pois É apologia ao crime pros adolescentes, pro presidente não é. Mas quem matou a parte terrorista? Dentro do próprio sistema prisional. Existe uma ética do crime, existe uma intolerância com pessoas que cometem alguns tipos de delitos no sistema prisional. Tanto que existem penitenciárias consideradas como seguro, né? Ou alguns raios, algumas alas
das penitenciárias são chamadas de seguro, né? Quem leu o Carandiru sabe disso. Tinha lá o amarelo, né? E nessas penitenciárias são deixadas em regra as pessoas que cometeram crimes contra a dignidade sexual, estupradores. E porque esses criminosos, essas pessoas que são acusadas ou que em tese cometeram esses delitos, não são admitidas no convívio do pátio comum, pela própria ética da convivência que eles estabeleceram ali. E essa mesma regra, pelo que eu entendo, se aplica aos terroristas. Então, se você praticou um ato terrorista ou é acusado de ter praticado um ato terrorista, saiba, você correrá risco de vida no sistema prisional brasileiro. Certo? Beleza? Foi o que eu entendi da situação, viu, pessoal? Pode não ser nada disso, mas pelo que eu li na imprensa era isso. Beleza, Betânia? Ótimo. Muito bem, pessoal. Falei aqui da incomunicabilidade dos réus presos e a gente vai avançar mais um pouquinho ou vamos fazer aquele intervalo legal? Aquele intervalo de 3 minutos e 47 segundos. Valendo.